Deixe um pedaço de papel toalha sobre uma superfície limpa e plana. Depois, esprema seu tubo de creme dental, colocando bolinhas dele sobre o papel. Salpique bicarbonato de sódio sobre elas. Quando as bolinhas solidificarem, guarde-as dentro de uma caixinha ou garrafa. Assim, quando precisar escovar os dentes no meio do mato, por exemplo, basta pegar uma bolinha, colocar na boca e usar sua escova dental normalmente. Se a sua coleção de condimentos está ocupando muito espaço na cesta de piquenique, use alguns canudinhos para criar mini recipientes. Corte um terço do canudo, amasse uma das pontas com uma pinça e a coloque sobre o fogo para que fique fechada. Depois, é só usar um funil de cozinhar para despejar as especiarias dentro dessa mini garrafa e selar a outra parte usando a mesma técnica. Escreva o nome do condimento e ponha o canudo dentro de uma caixinha. Quando seus calçados se molharem no mato, encontre apenas algumas pedras que caibam neles e as ferva em uma panela com água. Depois, deixe-as dentro deles. Você pode usar um pegador de macarrão ou uma concha para carregar as pedras quentes. Essa técnica faz os calçados secarem rapidinho. Se não quiser ferver as pedras, aqui está outro truque. Pegue uma garrafa plástica, despeje água quente dentro dela e a enrole em um papel higiênico. Em seguida, coloque a garrafa dentro do seu calçado e espere meia hora. Isso será suficiente para deixá-lo seco e confortável. Se for tomar uma sopa no meio do mato e não tiver colher, dá para fazer uma com uma garrafa plástica. Corte o formato de uma colher utilizando uma faca no lugar onde as paredes da garrafa se encontram com o fundo dela. E não se esqueça de fazer um cabo confortável. O alho e a cebola podem ser facilmente descascados com aquela tampinha metálica de garrafas de refrigerante. E por falar em tampinhas de metal, dá para abrir uma garrafa com sua aliança, uma colher de metal ou outra garrafa. Foi pescar, mas esqueceu a faca em casa? Use uma cenoura para tirar a pele do peixe. Quebre a cenoura de forma que ela fique com uma ponta e esfregue essa metade do legume nas escamas do peixe. Elas vão sair facilmente. Faça furos na tampa de um galão de plástico, depois a enrosque com firmeza. Corte o topo dele e o vire de cabeça para baixo. Agora coloque um guardanapo enrolado ou papel higiênico no gargalo. Ponha um pouco de carvão, mato e pedras em cima e despeje água turva sobre esse filtro improvisado. Depois, pode ferver essa água filtrada e bebê-la caso sinta sede. Derreta uma barra de sabonete e encha uma seringa com ele. Injete-o dentro de uma cartela de comprimidos vazia e a sele com um pedaço de papel alumínio. Aí, é só pegar um desses comprimidinhos para lavar as mãos sempre que precisar. Para fazer seu bife de hambúrguer ficar mais suculento, pressione um cubo de gelo no meio dele, quando ainda estiver cru. Espere o gelo derreter e depois frite o bife normalmente. Você pode fazer uma máquina de lavar de acampamento usando um balde comum com tampa. Faça um furo pequeno no meio dela e ponha o cabo de um desentupidor nele. Aí, é só despejar sabão dentro do balde, colocar a água e as roupas, fechar a tampa, bater o desentupidor até as manchas saírem. Se não conseguir tirar o chiclete que grudou em sua roupa, deixe um cubo de gelo sobre ele, que vai sair rapidinho. Você também pode pôr suas roupas no congelador por um tempo e depois tirar o chiclete. Os frascos de detergente geralmente são grandes demais para levar para uma viagem de acampamento. Pegue uma folha de papel fino e espalhe o detergente uniformemente sobre o papel. Depois, corte em quadradinhos e os deixe dentro de um saco plástico. Quando precisar lavar os pratos, é só pôr um dos quadradinhos sobre uma esponja molhada. Enquanto estiver passeando pela floresta, junte galhos de árvores do tamanho de um dedo. Leve-os para casa, lave e corte em pedaços iguais. Coloque tudo dentro de uma tigela e colhe os palitos uns nos outros para fazer o formato dela, usando cola quente. Pronto, sua fruteira estilosa está feita. Se a tampa de um pote estiver difícil de abrir, experimente grudar fita adesiva nela. Depois, puxe-a levemente. Se a sua chaleira estiver cheia de sujeira incrustada, despeje água e um pedaço de limão nela e ferva. Depois, lave a chaleira e a sujeira sairá toda. Caso fique com fome na mata e não tenha uma vara de pescar, experimente outra técnica para capturar peixes. Pegue uma garrafa plástica grande, corte o topo dela e o vire de cabeça para baixo. Prenda uma corda nos dois lados da abertura da garrafa. Quebre macarrão instantâneo seco e coloque os pedaços dentro do gargalo. Depois, jogue no rio. Essa armadilha irá atrair muitos peixes. Faça palitos de fósforo que nunca serão apagados quando estiver ventando muito. Enrole-os em guardanapos e os mergulhe em cera quente. Espere secar e pronto. Agora seus palitos não vão se apagar facilmente. Você pode usar uma lâmina de barbear para tirar raspas de uma barra de chocolate e decorar seu sorvete ou café com leite. Pegue 4 potes ou latas e pinte com a sua cor preferida. Depois, colhe metade em um dos lados de uma tábua de madeira e a outra metade do outro.
Prenda uma corda no topo da tábua, dos dois lados, para servir como alça. Agora você tem um porta-talheres portátil. O cabelo humano tem nitrogênio, que favorece o crescimento das plantas. Deixe dentro de um vaso de planta os fios que você perde todos os dias e elas crescerão mais fortes e saudáveis. Ponha vários blocos de macarrão instantâneo em uma assadeira. Cubra com uma camada grossa de queijo. Depois, salpique os temperinhos que vêm nas embalagens do macarrão. Agora passe um pouco de ketchup em cima e adicione pepperoni, cogumelos ou qualquer outra coisa nos espaços entre um bloco de macarrão e outro. Coloque mais queijo e leve ao forno até ele derreter. Pronto! Agora você tem um macarrão super delicioso. Sabia que miojo também é ótimo para acender fogueiras? Pegue copos limpos de papel e use uma agulha para fazer furos decorativos neles. Depois, utilize uma faca para cortar um pequeno X no fundo do copo e o coloque ao redor de uma lâmpada de bulbo. Faça o mesmo com os outros copos. Você também pode pintar os copos da sua cor preferida antes de colocá-los nas lâmpadas. As caixas de isopor que vêm com ovos podem ser usadas para armazenar molhos. Mergulhe uma raiz de rosa dentro de um pote de mel. Depois, ponha essa raiz em uma batata e corte as pontas dos galhos. Plante essa batata em um vaso. É assim que se cultivam rosas em vasos. Escove seus calçados com escova e creme dental para deixá-los branquinhos como os seus dentes. Use um bambolê e uma cortina de box para montar um banheiro improvisado em qualquer lugar de uma mata. Prenda o bambolê à cortina usando os ganchos e essa estrutura a uma árvore com um pedaço de corda. Você pode aproveitar esse truque para construir um vestuário temporário também. Se não quiser levar o rolo de fita inteiro em sua caminhada, enrole a quantidade desejada em seu isqueiro. Depois, é só cortar o pedaço necessário. Se precisar mover um sofá pesado, basta colocar casca de banana sob os pés dele. Assim o móvel irá escorregar facilmente pelo piso. Depois de usado, seu recipiente para guardar comida costuma ficar sujo de óleo. Para facilitar a limpeza, despeje um pouco de detergente dentro dele. Ponha um pedaço de papel toalha em cima, acrescente um pouco de água, tampe e o sacuda para lá e para cá. Depois é só enxaguar. Seu recipiente ficará limpo rapidinho. Se precisar de um par de chinelos, mas só tiver 2 garrafas de refrigerante, amasse-as e deixe os pés debaixo dos rótulos. Que pantufas estilosas, hein? Você pode usar uma lata para fazer um castiçal ou um mini fogão para cozinhar. Faça um corte vertical na lata e depois 2 horizontais, um em cima e outro embaixo. Abra os 2 lados como se fossem portinhas e ponha uma vela dentro da lata. Se precisar cozinhar algum alimento, basta adicionar alguns galhos e colocar fogo. Depois, deixe a panela em cima da lata e não se esqueça de colocar mais galhos na lata até que a comida fique pronta. Ponha folhas secas debaixo da sua blusa. Elas vão ajudar a mantê-lo aquecido. Para fazer palitos de fósforo mais grossos e acender uma fogueira, junte 5 palitos e prenda-os com um elástico. Depois mergulhe-os em cera derretida. Espere secar e guarde os palitos em uma caixa. Se o zíper da sua mochila ou barraca estiver emperrado, use cera. Pegue uma vela e a esfregue por todo o comprimento do zíper.